E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa um assunto novo, saindo lá daquela parte de energia térmica, mas continuando aqui no calor. Mas vocês vão ver que é uma coisa diferente que a gente vai ver agora, tá? Tenham paciência, abram bastante a mente, que é uma coisa do nosso cotidiano, então ela parece que é mais fácil, mas cuidado, vocês sabem que tem que tomar cuidado com as coisas muito óbvias, né? Então vamos lá. O que a gente vai aprender dentro dessa parte de calor e energia? Sobre combustíveis e sobre máquinas que utilizam esses combustíveis. Por isso que eu falei que era coisa do nosso cotidiano. Então, o que é um combustível? São aqueles pelos quais se obtém energia térmica a partir da sua queima. Isso é muito importante. Então, a gente chama de combustível tudo que a gente queima para se ter energia daquilo lá, tá? O primeiro combustível que se foi descoberto para ser utilizado foi a luz solar. Então, o primeiro combustível a ser utilizado na vida, na história da humanidade, foi a luz solar, tá? Não esqueçam que a luz solar, ela traz, né, pela radiação, calor. Então, a gente consegue utilizar da luz solar, né? Vocês já devem estar pensando aí naquelas placas de energia solar. Mas quando a gente está falando de primeira fonte de energia, a gente está falando para aquecimento mesmo. Então, a gente está falando aqui para secar uma roupa, para aquecer o planeta, para fazer uma estufa, né? Então, todas essas coisas aí, ok? Então, quem que utiliza os combustíveis? Para que é que a gente utiliza combustível? A gente utiliza o combustível para se movimentar, para aquecer e também para iluminar. Por isso que a gente falou ali da questão da energia solar, tá? Então, ó, movimentar. Carro, moto, ônibus, bicicleta? Bicicleta não utiliza um combustível. O combustível que ela utiliza é suas pernas, né? Para você movimentá-la. Então, aqui a gente está falando de automóveis, coisas que utilizam de combustível fóssil, tá? Que a gente vai conversar sobre combustível fóssil mais para frente. O cortador de grama, esse não, porque esse é elétrico, mas existem cortadores de grama movidos a gasolina, então eles também utilizam aí o combustível para movimentar. A gente precisa da gasolina para movimentar esse cortador e ele conseguir cortar a grama. E luz, peguei aqui um lustre só para exemplificar, né? É claro que isso aqui não utiliza exatamente um combustível, mas vocês vão ver ali na frente que a gente vai falar de combustíveis renováveis. E ali entra a energia elétrica, porque ela vem lá da usina hidrelétrica. Então, ela utiliza o combustível que vem da água, tá bom? Então, como está aqui, ó, combustíveis fósseis são a maior parte dos combustíveis atuais. Então, quer dizer o quê? Que são os que a gente mais utiliza. E vocês vão ver como isso é um pouquinho preocupante. Quais são os problemas de se utilizar esses combustíveis, principalmente aí falando dos combustíveis fósseis? Porque eles geram uma alta poluição, altíssima poluição. É só pensar, cidade que tem muito carro. Pensa São Paulo. É um ar com boa qualidade? Né? E extrativismo degradante não renovável, por quê? Porque os combustíveis fósseis, como eu falei para vocês, eles são não renováveis. A gente vai ver isso mais para frente, vai ficar mais claro. E, além disso, vai gerar conflitos diplomáticos, econômicos e militares. Quantas guerras vocês não conhecem que vêm por causa de petróleo? É só pensar nisso, né? Então, realmente é uma coisa que, como tem pouco e está na mão de poucos, gera conflito mesmo. E gera conflito entre países, pode realmente desencadear até guerras sangrentas e muito tristes, ok? Então, ó, eu peguei um mapa conceitual sobre os combustíveis. Essa é a primeira parte, depois nós temos a segunda, não coube tudo no mesmo. Os combustíveis, eles são divididos em dois, não renováveis e renováveis. Vocês já estão me ouvindo falar isso, tem uns slides aí, né? Mas primeiro vamos falar dos não renováveis, que é o que a apostila mais foca. Os não renováveis, eles demoram milhões de anos para serem formados. Por isso que eles são chamados não renováveis, porque eles demoram muito tempo para ser feitos. A gente pegou dali, acabou. Vai ter que esperar mais milhões e milhões de anos para fazer de novo. E temos três tipos deles: o petróleo, que está aqui embaixo, o carvão mineral, que está aqui no meio, e o gás natural, que é esse daqui da ponta. Todos eles vêm de partes fósseis. A gente vai falar de cada um em separado, mas todos eles vêm de situações fósseis, ou seja, vocês já sabem, vocês estudaram comigo, e também com a professora Aline, que os fósseis demoram milhões e milhões de anos para serem formados e ainda estão lá na
nas partes mais baixas da Terra, lá nas camadas mais para baixo, né? Então, não é uma coisa fácil de se obter, não é uma coisa barata de se obter e, além de tudo, não é renovável, ou seja, é difícil de conseguir e quando consegue, acabou. Diferente dos renováveis. Os renováveis, eles não têm esgotamento da fonte, justamente por isso que eles são chamados renováveis. A todo momento que você for lá coletar, ele continua conseguindo coletar, continua tendo aquela fonte do combustível para nós. Quais são os tipos? Nós temos a biomassa, que é feita da cana-de-açúcar, o etanol é um tipo de biomassa, a madeira, porque a madeira você planta, daqui a 5, 10 anos você já tem uma árvore pronta, você já consegue cortar aquela madeira e fazer de novo uma biomassa, diferente de um fóssil que é milhões e milhões de anos. Temos as fontes naturais, que são os mais renováveis, né, nesse sentido, água, ar e sol. Então aqui, inclusive, ó, água, hidrelétrica, ar, energia eólica, e o sol, a energia solar, né, as placas solares, e temos também o biogás, que ele vem da decomposição da matéria orgânica. Não sei se vocês vão lembrar, mas no ano passado a gente viu como é que é feito esse biogás, porque a gente viu sobre os aterros sanitários, lá no tratamento do lixo. Quem lembrar aí já tem uma vantagem, hein? Ó, só dizendo. Então, a gente tem esses 3 tipos de combustíveis renováveis, que são combustíveis mais limpos, que são conseguidos de maneira mais fácil, que não se esgotam, mas que são tão caros quanto para se conseguir, tá? E é por isso que a gente não substitui os fósseis. Até porque, gente, esses aqui, eles têm uma eficiência um pouco menor que os combustíveis fósseis. Então, também é por isso que a gente não troca já completamente os não renováveis pelos renováveis. E também tem toda uma parte econômica por trás, que se vocês quiserem eu discuto em aula com vocês. Mas como eu falei, a apostila vai focar mais naqueles que não são renováveis, o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Então nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles agora, tá? Então o petróleo é uma mistura formada por milhões de anos de restos de animais e vegetais depositados no fundo de oceano e lagos após a sedimentação. Ou seja, o petróleo ele vem dos fósseis. Eu gosto de brincar que ele é o churume dos fósseis. Sabe o churume, que é aquele líquido que sai do lixo? Então, quando os fósseis vão sendo formados, aquilo vai formando um líquido, e aquele líquido é viscoso, é preto, oleoso, né? E esse é o petróleo. Então, junto naquela bolsa de fósseis que acontece ali, né, no meio da sedimentação, a gente tem esse líquido que vem aí da degradação das partes moles dos animais e plantas que estão ficando fossilizados. Porque o fóssil, ele só fossiliza, né, as partes duras. As partes moles vão se degradando, vão ficando líquidas e vão virando petróleo. Sua extração e refinamento geram, olha o tanto de coisa que a gente consegue fazer com petróleo. Gasolina, querosene, óleo diesel, parafina, graxa, gás de cozinha, peste, PVC, piche, meu Deus do céu, quanta coisa! E como a gente consegue fazer tudo isso? Pela destilação fracionada. Vocês estudaram isso comigo ano passado. Olha aqui para lembrar vocês, ó. Conforme a gente vai aquecendo esse petróleo, cada vez que a gente atinge uma temperatura, a gente consegue liberar um dos resíduos. Então, a uma certa temperatura, a gente pega a parafina, pega o piche, a uma outra, a gente pega o óleo combustível, querosene, gasolina, o gás, porque a gente também tem o gás que vem do petróleo, tá? E assim vai. Beleza? Então, o petróleo, lembrando, né, resumindo, ele vem do líquido que é soltado da formação dos fósseis e a gente consegue pegar várias coisas do petróleo através da destilação fracionada. Gás natural. O gás natural, ele está encontrado junto com o petróleo. Lembra que eu falei que as partes moles vão sendo degradadas ali na hora da formação dos fósseis? Uma parte dessa degradação vira o petróleo e outra vira gás. Então, fica uma bolsa ali com líquido, gás e o fóssil. Como acontece tudo isso sem o fóssil amolecer pelo petróleo? Não me pergunte. Mas ele é encontrado ali junto, então, para conseguir extrair ele, é do mesmo jeito, basicamente, que a gente pega o petróleo. Está presente em rochas porosas do subsolo e o gás natural é o gás metano, tá? Lá embaixo, aquela formação é de gás metano. Ele é utilizado como combustível de usinas termoelétricas que estão aqui. Bem pouco poluidoras, né? Nem tá vendo um monte de fumaça aqui não, né? Imagina. Carvão mineral. O carvão mineral, gente,
também é de fóssil, só que aqui não é de plantas e animais, ele é de soterramento de florestas. Então, aqui tinha uma floresta, ela foi soterrada, ela foi ficando embaixo da terra e foi se fossilizando ao longo dos anos. Ele é usado para gerar energia em usinas termoelétricas e siderúrgicas, e ele era muito utilizado no início da Revolução Industrial. Aqui eu trouxe o Expresso de Hogwarts para exemplificar o quê? Que existem as Maria-Fumaça, que são aqueles tipos de trem que usam o carvão mineral. Então, esse carvão mineral, né, o Expresso de Hogwarts é um deles. Precisaria, né, se não fosse por magia, utilizar-se de carvão mineral para ele poder movimentar. Então, a Maria Fumaça é um dos grandes exemplos que a gente tem de utilização do carvão mineral. Beleza? Então, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Caso não, o meu positivo está à disposição. Um beijão e até mais.